Tem muita gente que me pergunta como fazer para o filho dar valor ao dinheiro e ter algum dinheiro para administrar sem ser você dando mesada. Pois hoje eu vou te ajudar com um montão de dicas. Mas antes de começar, eu queria muito te pedir para curtir aqui esse vídeo e para se inscrever no canal, para você ter sempre na sua caixa de e-mails e sempre ser notificado ali, especialmente se você apertar no sininho, de dicas como essa para você fazer uma ótima educação para o seu filho, para sua filha e até para os seus alunos. Eu tenho recebido muitas mensagens de professores, coordenadores e obrigada, pessoal. Vamos falar hoje então em pelo menos 15 exemplos, 15 possibilidades para os jovens, para os adolescentes ganharem dinheiro e inclusive agora, durante a pandemia, sem sair de casa. E como a economia está moderna, como o mundo está diferente, eles têm inclusive a possibilidade de não só ganhar algum dinheiro, mas como ser avaliado pelos trabalhos que eles fizeram, receber feedbacks dos clientes e assim por diante. Antigamente, vocês sabem, né? Não sei se vocês chegaram a fazer isso, mas se vendia brigadeiro, inclusive ainda tem gente que faz isso hoje, mas vendia qualquer coisa aí no parque, na rua, fazia uma vendinha de suco na porta de casa. Mas hoje as coisas estão muito mais evoluídas, o mundo é muito mais digital e tem coisas que podem render muito mais dinheiro para os jovens e os adolescentes, inclusive fazerem com que eles pratiquem algumas coisas como lidar com o cliente, atender os desejos e os pedidos do cliente, se esforçar para fazer um bom trabalho porque vão ser avaliados no final e também porque senão não vão mais ser chamados para fazer novos trabalhos. Hoje o mundo está cheio de startups e inclusive o YouTube aqui que não produz conteúdo, mas que ganha muito dinheiro porque as pessoas produzem o conteúdo. E tem um monte de site assim que vende os serviços ou produtos que não são exatamente eles que fazem. E é esse tipo de site e de startup que você pode incentivar o seu filho, sua filha, seu sobrinho, neto e até aluno a fazer e a usar para receber o próprio dinheiro e começar a ter noção de como isso é positivo. Então vamos para o primeiro exemplo. Primeiro exemplo é facinho, OLX. OLX, vocês sabem, é um site de vender coisas normalmente usadas, mas também podem ser novas, e você normalmente vende para alguém que está na sua região. Você tem que colocar o seu CEP e aí você procura lá. Eu mesma já vendi cadeirinha de carro, já vendi berço, já vendi um monte de coisa. Então, se você, pai e mãe, tem coisa ali na sua casa que você está com vontade de doar ou vender, fala para o seu filho adolescente vender. Você vai ver que com o tempo, conheço história de um adolescente que ele ficava recrutando coisa. Pessoal, quem tem coisa aí para vender que eu quero vender? E aí faz uma oferta para ele. Se você vender, você fica com 10%, você fica com 50%. Minha mãe faz isso direto, porque ela não tem saco de vender as coisas, então ela pede para eu vender. Enfim, no caso dela eu dou dinheiro para ela, mas no caso dos adolescentes vocês podem fazer algum tipo de negociação. E aí pode ser chuteira, pode ser camiseta que não serve mais, tem uma infinidade de coisas. Dá uma olhada no OLX que vocês vão ver que tem um mundo de coisas lá, das mais inimagináveis. Então, é a primeira dica. A dica número 2 é quase parecida com a dica número 1, que é o Mercado Livre. Só que o Mercado Livre ele acabou ficando um pouco mais profissional e como ele existe há muito mais tempo, aí pode ser que tenha que entregar pelo correio, outro tipo de coisa, mas sim dá para fazer. A dica número 3 é o Elo 7. O Elo 7 é um site de vender coisas que as pessoas fazem. Então tem roupinha, tem enfeite de festinha de criança, lembrancinha de maternidade, normalmente é para quem tem habilidades manuais. Então assim, se tiver um menino que sabe desenhar, uma menina que sabe que gosta de fazer aqueles enfeitinhos de cima do bolo, tem uma infinidade de possibilidades lá. Então esse é bom para os jovens ou os adolescentes que tenham habilidades manuais. Tem um outro site que eu acho super bacaninha, que eu já comentei inclusive em algum vídeo aqui, se você não viu, clica aí. Mas é o Dog Hero. O Dog Hero é o seguinte, você ganha um dinheirinho para passear o cachorro de outras pessoas. E você sim ganha avaliação por você ser carinhoso com o cachorro e tudo isso
conta. E esse é um site bem interessante, talvez agora não tanto na pandemia, mas é uma ótima indicação, porque a criança, o adolescente, o jovem pode continuar estudando, pode continuar fazendo tudo que ele faz na vida dele normal, só que ele ainda vai ganhar uns troquinhos ali por dar meia hora por dia, uma horinha por dia, passear alguns cachorros ali da vizinhança. Tem um outro site legal para as meninas que são muito vaidosas, que gostam de se cuidar, que entendem disso, ou até os meninos, por que não? Chama Singu. O Singu é um site que você pode contratar pessoas para ir na sua casa, para fazer a mão, para fazer maquiagem, para fazer escova no cabelo. Essas pessoas vão até a casa dos clientes e aí recebem indicação, avaliação se são bons profissionais ou não. As meninas que querem fazer um troquinho, uma dica super legal. Agora eu vou entrar numa categoria aí de vários sites que são para trabalhos feitos em casa. Trabalhos que envolvem tradução, dublagem, fazer logo, fazer vinheta, fazer uma porção de coisas. Tem um que se chama 20 Pila, 20pila.com.br, é ótimo. O 20 Pila é o seguinte, o cliente vai lá, coloca uma demanda dele, por exemplo, quero uma vinheta para o meu canal do YouTube, um exemplo, e aí vai lá e você contrata, aí as pessoas que querem oferecer o serviço oferecem e aí é no mínimo R$20. Então, quando você quer ter um trabalho por mais de R$20, chama mais atenção, o cliente oferece mais e aí quem está a fim de fornecer o trabalho vai lá e se candidata. É uma ótima opção para jovens que estão começando, que querem explorar o currículo e que têm habilidades aí que já são da sua geração, que já são parte da vida e que eles já sabem fazer assim mesmo. Tem um outro parecido com o 20 Pila que se chama 20 Conto. O 20 Conto, ele é parecido com o 20 Pila, mas ele é mais feito para logos e para mais coisas de design assim. Mas também é uma ótima opção. Eu já me perdi aí qual é o número da dica que eu tô dando, mas tem um outro site que chama 99 Freelas. O 99 Freelas é uma opção super legal para quem sabe fazer tradução, para quem já teve uma vivência fora, para quem é bom de escrever, para quem tem habilidade aí com texto, enfim, tem várias demandas de freela. Você vai lá, contrata os seus, preenche as suas habilidades, suas características e super legal. Você pode conseguir vários trabalhos e é como eu digo, inclusive na pandemia, não tem justificativa nenhuma para não trabalhar. Uma outra opção parecida com essa se chama Workana. Workana também tem muitos tipos de trabalhos que eles pedem lá. Dublagem, tradução, fazer isso, fazer aquilo, uma porção de coisas. E dá uma olhada que dá para os jovens fazerem um bom dinheiro lá. Eu conheço gente que faz dublagem, conheço gente que faz locução, enfim, tem uma porção de possibilidades de trabalhos para quem tem vários tipos de habilidades. Tem muito executivo que se reúne num dia da semana, que joga depois do trabalho, pessoas que fazem aquelas peladas. E essas pessoas normalmente precisam de goleiros, porque ninguém quer ser goleiro. Poxa, goleiro é chato, o cara não corre, não faz exercício, fica parado lá. Então, esses caras contratam pessoas para ser goleiro nas peladas. E é legal porque tem gente que faz isso e leva tão a sério, porque você precisa cuidar para não se contundir, você precisa treinar porque você é avaliado lá se você é um bom goleiro ou não. E aí, então, para você ser chamado de novo, você tem que treinar. Então, é muito bacana, é uma possibilidade divertida aí, pode ser um exercício, pode ser uma rede de contatos muito legal para você conhecer pessoas, ter contatos inclusive para futuros estágios, é um monte de possibilidade legal para você conhecer pessoas e ainda ganhar esse dinheirinho aí enquanto você é jovem. Sem esquecer uma possibilidade muito legal, a indicação do Rappi, por exemplo, para você fazer entregas para as pessoas. Agora na pandemia também não é muito legal, mas se você estiver bem protegido, com máscara, se você não tiver contatos com idosos, dá para fazer esse trabalho eventualmente sim. E ajuda muitas pessoas, inclusive os idosos que não podem sair de casa e precisam desse tipo de trabalho, desse tipo de serviço. Então é uma ideia super legal sim o Rappi. E aí se quiser também tem os outros, né? Tem o iFood, tem o 99 Food, tem o Uber Eats, enfim, são essas outras possibilidades que são
bacanas também para jovem fazer umas horinhas ali por dia, dá para descolar um dinheirinho para ir para balada ou para comprar o livro que precisa para um curso, uma coisa que tenha interesse. Tem uma outra dica que é muito, muito legal, que é o Get Ninjas. O Get Ninjas é uma empresa brasileira muito legal, eu já conheci o fundador, ele é muito bacana e é um site que cresceu muito agora, inclusive na quarentena, porque ele oferece tudo que vocês imaginam. Desde serviço de arquiteto, serviço de digital, serviço de encanador, serviço de chaveiro, tudo que vocês imaginam, vidraceiro ou assim, é uma infinidade enorme de coisas. Então nada impede de você falar com seu filho, com a sua filha, ou sugerir para ele colocar a habilidade que ele tem lá. Coloca um trabalho que ele faça, uma habilidade que ele tenha e aí começa a se candidatar ali para os trabalhos que aparecem. E é muito bacana como experiência, como aprendizado e aprende inclusive a se vender, né? Porque você precisa criar um texto ali para convencer as pessoas de que o seu trabalho é bacana. E aí também tem o 99 Freelas, tem o 99 Logos, tem um monte de startup, um monte de site legal, que é uma possibilidade muito bacana para os seus filhos perceberem o valor do trabalho, o valor do dinheiro, conquistarem as coisas deles e ainda aprenderem um monte de coisa que pode ser inclusive um diferencial para a vida deles quando eles estiverem numa entrevista de estágio ou inclusive para o resto da vida. Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês lembrarem de outras possibilidades, de outros sites, me falem que a gente, quem sabe, não faz uma parte 2 desse vídeo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!